Fala pessoal, tudo bem? Novo vídeo aberto. Dessa vez eu vou estar falando um pouquinho sobre a CEMIG, seu resultado do segundo trimestre de 2025. Então pessoal, lembrando que esse vídeo não é recomendação de investimento, consulte seus dados, conteúdo do canal educacional e informativo e bora pro vídeo. Então pessoal, o primeiro ponto que eu vou estar trazendo para vocês é em relação aos resultados reportados no segundo TRI de 2025. O EBITDA consolidado da companhia cresceu 15,4% na forma ajustada, que é a forma que eu vou estar olhando, atingindo 2,2 bilhões de reais. Isso que seria então o lucro da companhia antes dos impostos, juros, depreciação e amortização. Já o lucro líquido consolidado da companhia teve um crescimento de 16,6%, atingindo 1,3 bilhão de reais no trimestre na forma consolidada. O EBITDA aqui por segmento, então, quais são os ramos da companhia que geram mais resultado? No caso, a maior parte vem de distribuição, só nesse trimestre o EBITDA da parte de distribuição foi de 1,2 bilhão de reais. A parte de geração é o segundo colocado, com 544 milhões de reais. E depois nós temos a parte de gás, com a Gasmig, 243 milhões de reais. Então perceba que hoje a CEMIG ela tem a maior parte operacional dela, o maior resultado dela vem da sua parte de distribuição. A alavancagem da companhia hoje se encontra em 1,59 vezes o EBITDA, ou seja, um pouco mais de 1 ano e meio para a companhia liquidar toda a sua dívida líquida com o seu resultado operacional. Ainda falando sobre o lucro líquido da companhia, como citei anteriormente, nesse trimestre seria de 1,3 bi, porque tiveram alguns efeitos não recorrentes que impactaram o lucro estatutário para o lucro ajustado. O que a gente tem aqui? A RBSE, tá? Então impactou em 131 milhões de reais no lucro líquido da companhia. Tivemos também um impacto negativo de 46 milhões aqui da atividade de comercialização. E esse ponto aqui da comercialização a gente acabou até comentando em live, tem a ver a questão dos submercados, da onde a companhia compra e revende energia, acabou gerando então impacto de 46 milhões de forma negativa. E de forma positiva, nós tivemos um reconhecimento da receita líquida de 375 milhões de reais, aproximadamente. Tivemos também um reajuste tarifário na distribuidora da CEMIG. A gente sabe que a maior parte da receita vem da sua distribuidora, e no caso teve um reajuste tarifário de 7,78%, ou seja, aumentou essa parte de custo para o cliente da CEMIG, então a distribuidora acaba ganhando mais receita, né? E também nós tivemos, por exemplo, uma alíquota efetiva de imposto de renda menor, então de uma forma efetiva a companhia acabou pagando um pouquinho menos de imposto de renda. Também tivemos equivalência patrimonial maior, atingindo aqui de 38 milhões de reais, ajuste positivo em relação ao segundo TRI do ano passado. Eles até citam que é por conta do melhor resultado da Taesa. Então, olhando de forma contábil, houve retração no lucro líquido da companhia. No ano passado foi de 2,8 bi no primeiro semestre e agora nós tivemos 2,2 bi. Se eu considerar essa margem de 227 bilhões de reais dividido pela receita líquida da companhia, que foi de 20,630 aproximadamente, nós teríamos uma margem líquida de 10,79% aproximadamente, uma margem então acima de 10%. E quando nós falamos do patrimônio líquido da companhia, ele cresceu, então teve uma expansão no seu patrimônio líquido, onde ele saiu de 27,3 bilhões de reais para 28,4, aproximando 28,5 bilhões de reais, ou seja, ela agregou valor no sentido de patrimônio líquido para o seu acionista. Agora vamos falar um pouquinho sobre investimento e caixa da companhia para a gente entender qual é o projeto dela e qual a sua alavancagem atual, né? Então, no caso, a companhia hoje tem um programa de investimento considerado o maior da história dela, que chega hoje na casa de 39,2 bilhões planejados entre 2025 e 2029, tá? Então, por exemplo, a companhia quer fazer esses investimentos, modernizar, expandir sua operação, e ela está prevendo, então, em 4 anos, aí, de 2025 até 2019 agora, 39 bilhões de reais, tá? Então, seria um incremento, um aumento na sua participação. Um ponto interessante sobre isso é em relação ao quanto a companhia vale hoje no mercado, né? Hoje o valor de mercado da companhia é de 36 bilhões de reais. E aqui a gente está falando sobre a companhia investir 39,2 bi, ou seja, ela investiria praticamente outra CEMIG. E no caso, nesse primeiro semestre de 2025, a companhia já investiu 2,7 bilhões de reais nesse primeiro semestre, a maior parte destinada para distribuição de energia. Afinal, é um segmento que exige mais investimentos e também é o que representa a maior operação da companhia. Todos eles exigem investimentos, né? No caso que a companhia tem destinado, nesse planejamento que ela tem aqui,
quase 5 bilhões para a parte de distribuição. Então, no caso, no primeiro semestre de 2025, a companhia tem a ideia de investir 6,3 bilhões de reais e ela já realizou 2,7. Agora, para a gente entender a saúde de caixa da companhia, a dívida bruta dela em junho de 2025 é de 15 bilhões de reais e a companhia possui 3 bilhões de reais no bolso, né? Caixa e títulos valores imobiliários, que resulta em uma dívida líquida de 12 bilhões de reais, um crescimento de 23,7% em relação ao ano passado. E perceba aqui que a gente tem aqui CEMIG GT e CEMIG D. Aqui seria CEMIG geração e transmissão e aqui CEMIG distribuição, né? E olha só, o endividamento da CEMIG D, de forma bruta, é de 12,3 bilhões de reais, enquanto geração e distribuição é de quase 1,7 bilhão de reais. Então hoje, a maior parte dos investimentos está indo, sempre foi, né? Está indo para a CEMIG distribuição. E aqui nós temos o cronograma, aqui o perfil da dívida para amortização. Para 2025 temos 700 milhões de reais para amortizar, 2026 2,4, para 2027 e 2028 são valores mais reduzidos, 900 e 700 milhões respectivamente. Parte da dívida consolidada da companhia está no longo prazo, a partir de 2030, ou seja, mais de 5 anos, com mais de 8,5 bilhões de reais. O que pode impactar a dívida da companhia? A sua dívida ela é praticamente dividida entre CDI e IPCA. Então, 53% da dívida da companhia vem de CDI e outros 47% de IPCA. Esses índices, quando eles sobem, eles impactam negativamente o resultado financeiro da companhia, que precisa pagar mais juros, né, para aqueles que compraram para os seus credores. O IPCA é a mesma coisa, né, uma alta na inflação pode estar impactando negativamente também. Sobre IPCA, é interessante esse site do Banco Central que mostra o histórico do IPCA e também a estimativa com a pesquisa Focus. No caso do IPCA, aqui nós estamos nesse ponto aqui, que está com 5,35 de IPCA ocorrido em junho de 2025. Nós já tivemos patamares maiores, como por exemplo aqui um pós-pandemia com mais de 10%, 11% de IPCA e também lá para 2015 e 2016 com mais de 10% de IPCA. Mas se a gente olhar, por exemplo, de 2023 para cá, nós tivemos uma expansão do IPCA de 3% para mais de 5%. Isso aqui influencia negativamente a dívida da empresa. Já no que se rege os pagamentos de dividendos da CEMIG, a companhia tem um bom histórico de pagamento de dividendos, com o dividendo médio dos últimos 5 anos de mais de 10%, com o dividendo atual de 12,75%. No entanto, é interessante você sempre observar se ocorreram efeitos não recorrentes na companhia e olhar o futuro, né? Tentar ter uma previsão do resultado recorrente da companhia, e porque os dividendos nosso, quando a gente vai calcular para a nossa renda esperada, nós temos que calcular dividendo esperado de forma recorrente, porque efeitos não recorrentes nós não conseguimos prever. Mas fora isso, a companhia tem uma política bem definida de dividendos, paga 50% do seu lucro líquido. A Datacom dela aqui, ela tem várias durante o ano, então, por exemplo, em 2025 tivemos em março, abril e em junho, e o pagamento também bem definido. É sempre em junho e dezembro, tá? Ela demora um pouco para pagar. Por exemplo, esse último JCP que ela anunciou aqui, teve a Datacom no dia 23/6. No entanto, o acionista só vai receber em 30 de dezembro de 2026. Então, nesse caso, não tem correção por CDI, esse recurso não vai ser corrigido, o que ela anunciou vai ser o que ela vai pagar, e o acionista, no caso, com a Datacom em 23/6 de 2025, teria que aguardar 1 ano e meio para receber o dividendo. Agora vamos dar uma olhada aqui na política de pagamento de dividendos da CEMIG, porque se você entrar aqui, você vai ver um ponto bem interessante. Ela possui aqui uma política de dividendos mínimos para ação preferencial, ou seja, CEMIG 4 no caso, né? CEMIG 3 não está dentro dessa política aqui. E esse valor mínimo anual, ele tem algumas características. Ele é calculado em cima dessas características. Ou 10% calculado sobre o valor nominal da companhia, ou 3% do valor do patrimônio líquido das ações, tá? Então essa informação aqui sobre o valor nominal não é o valor atual da companhia, tá? Isso aqui é o quanto que elas foram emitidas. Isso aqui a gente pega lá nas notas explicativas da empresa, eu já vou trazer para vocês, e também 3% do valor patrimônio líquido das ações. Ou seja, a gente pega o patrimônio líquido atual, divide pela quantidade de ações e ali a gente vai ter. Entre esses dois, o que for maior, o detentor das ações de CEMIG 4, ele tem direito a receber no mínimo esse valor anualmente, tá? A gente vai fazer essa conta aqui para a gente entender o quanto que seria hoje esse dividendo mínimo. E aí, conforme a gente cita, a gente também observa os 50% do lucro líquido da companhia, o seu payout, né?
E aí, no caso, se ele for maior que o dividendo mínimo, vai ser pago o valor maior, tá bom? Tem esse cálculo aí também, mas se você quiser ou tiver algum interesse, entra na política da companhia, a política de dividendos, ela é uma política bem clara, tá? Com algumas regras, então é bem interessante aqui você dar uma olhada nesses quesitos de dividendo mínimo, porque aí isso gera, vamos dizer assim, uma maior segurança quanto ao recebimento de proventos para o detentor das ações. Vamos calcular o quanto que é isso aqui na prática. Então bora lá, para a gente não se perder nas informações. Primeiro vamos entender o valor nominal das ações da CEMIG. Entrando nas demonstrações financeiras, vamos nas notas explicativas e aqui a gente vai ter sobre a composição do capital social da companhia. Então em 30 de junho de 2025 e 30 de dezembro, o capital social da companhia era de 14 milhões de reais, representado por tantas ações, subscritas e integralizadas, ambas com o valor nominal de R$5. Então nós sabemos que o valor nominal de uma ação da CEMIG é de R$5. E se eu vim aqui na nossa planilha para membros, eu já vou falar dela, mas eu pego aqui então o patrimônio líquido do último trimestre, né, o atual dela, e divido pela quantidade de ações, nós temos aqui um patrimônio líquido por ação de R$ 9,95. Então, no caso, o valor nominal das ações é de R$ 5,00. Se eu pegar 10% como rege aqui a política de dividendos, 5 vezes 0,1, nós temos 50 centavos por ação para as ações preferenciais ou de propriedade particular. Vamos ver o que é maior. Será que 3% do patrimônio líquido é maior? Então, 9,95 vezes 0,03, 29, quase 30 centavos. Então, nesse caso aqui, o dividendo mínimo da companhia seria de 50 centavos por ação. Mas agora vamos entender, usando o lucro contábil da companhia, o quanto que ela lucraria em um ano caso esse lucro desse trimestre se repetisse. Ou seja, eu vou pegar uma anualização. Vou pegar o lucro contábil da companhia do segundo trimestre de 2025 e multiplicar por 4. Simples assim. Isso se chama lucro anualizado, tá bom? Não é nenhuma projeção, não significa que isso vai acontecer, é apenas lucro anualizado. Então, no caso, eu arredondei para 1,2, multipliquei por 4, nós temos um lucro anualizado aqui de 4,8 bilhões de reais, que daria um lucro por ação de R$ 1,68. No caso, considerando o payout de 50%, lembrando que a companhia paga JCP, então tem que deduzir 15% de imposto de renda, nós teríamos um dividendo bruto por ação de 84 centavos, que seria maior ao mínimo, né? Mas caso o lucro da companhia caia, vamos supor 3 bilhões de reais, mil, milhão, bilhão, nós teríamos ainda 52 centavos, né? Então vamos tentar reduzir aqui para baixo desse número. Olha só, então, no caso, se a companhia lucrasse menos aí de 2,8 bilhões de reais no ano, ela teria direito ao recebimento do dividendo mínimo de 50 centavos, calculado sobre o valor nominal da ação, conforme eu trouxe aqui para vocês, tá bom? Então, no caso, hoje a companhia tem reportado lucros maiores que isso, praticamente lucrou 1,2 bi de forma contábil no trimestre, se eu for pegar o ajustado, mais de 1,3 bilhões de reais. Se eu anualizar isso aqui ou considerar o lucro dos últimos 12 meses que eu tenho aqui também, ó, nos últimos 12 meses a companhia reportou 6,5 bi, né? Até por conta disso aqui, tem que entender também se existem efeitos não recorrentes, olhar trimestre por trimestre, por isso que a gente não pode ficar preso no passado. Não é porque a companhia pagou 10%, aconteceu uma venda de uma participação aqui e ali, que a companhia vai voltar a reportar isso aqui. Então você, como investidor, precisa entrar e entender o que é recorrente dentro da empresa. Então eu peguei, no caso, o contábil da companhia de 1,2, multipliquei por 4 anualizado. Então, de forma conservadora, a gente teria 7,53% de dividend yield nessas condições, né? E o preço teto hoje da CEMIG é para membros. E agora pegando o modelo de Gordon aqui também, que eu trouxe em outros vídeos, bem interessante, quem quiser acompanhar, né? Considerando então um dividendo de 7,53%, o ROI aqui de 16,86%, aqui um ROI simulado, tá? Seria o ROI projetado simulado da companhia. Payout de 50%, a gente teria hoje uma ação que retorno projetado, ou esperado, ou simulado, de IPCA mais 7,61%. Hoje, o Tesouro IPCA 2029 paga IPCA mais 7,76%, para fins de comparação. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos, se torne membro do canal para ter acesso às planilhas, as planilhas são para os nossos membros. E é isso, pessoal, até a próxima e tchau!